E já estamos de volta com Temperando o Papo neste início de 2015. Vamos falar aqui sobre os vilões brancos, sobre nutrição, pessoal. E olha só, é muito interessante essa conversa porque vamos falar sobre o trigo, o açúcar, o sal, acredite se quiser, também sobre o fermento e o leite, que já é muito conhecido, né? Para falar sobre o assunto, a gente recebe ele, que é biomédico, já esteve no Temperando o Papo. É um prazer recebê-lo de volta, Fábio Griciunas. Seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder trocar um pouquinho dessa experiência e dessas curiosidades aí. Com certeza, que é de fundamental importância para todos nós, né? Porque está na nossa mesa todos os dias. Agora, Fábio, fala pra gente, por que o sal, o trigo, o açúcar, o fermento, o leite são vilões brancos? Primeiro pela cor deles, né? Sim. Então isso é uma classificação genérica de vilões brancos, onde cada um deles tem uma propriedade benéfica e maléfica também. Então vamos começar pelo açúcar. A nossa célula precisa de glicose. Sim. Então essa é a fonte energética para todo o nosso organismo. Nós comemos carboidrato, o carboidrato é hidrolisado dentro do nosso organismo, metabolizado em diversos órgãos e vai para a célula na forma de glicose. Tá, carboidrato, arroz, macarrão, as mesmas farinhas de trigo, né? Ele vai ser metabolizado e vai ser reaproveitado pelas células como glicose. Então, essa glicose o organismo sabe fazer. Sim. A nossa célula sabe fazer, o nosso metabolismo sabe fazer. Mas o açúcar refinado, para o nosso sistema metabólico todo, é uma substância estranha. É um excesso daquilo que ele pode... Que ele já pode fazer, que ele pode fazer. E ele não tem, embora ele seja altamente energético, o fator nutricional dele é muito baixo. Excesso de glicose faz gordura, não faz proteína, não faz músculo, não faz osso, não faz estrutura, faz gordura. E a glicose, o açúcar refinado, de modo geral, entra no nosso hábito alimentar como palatabilizante. Então, você vê, se você tem uma criança que não gosta de comer um alimento qualquer, uma fruta, por exemplo, mas se ela for docinha, ele come. Uhum. Se você banana com açúcar, abacate com açúcar. Por que tem que pôr o açúcar no abacate? Por que tem que pôr o açúcar na banana? Que já ele já tem né? a frutose, o açúcar próprio dele, e que o nosso organismo vai reconhecer. Então nós vamos colocar excessos. E a nossa boca vai se adaptar. E cada vez o nosso mais, cérebro né? vai se adaptar muito mais ainda, porque ele é um tagarela. Ele vai falar assim, eu preciso de energia, eu vivo de energia, eu vou comer isso. Então, o açúcar entra na nossa dieta, a questão de 1000 anos atrás, mais ou menos, como palatabilizante. Fábio, antes de passar para outros farináceos, a farinha, por exemplo, para os diabéticos que estão assistindo o programa, que a gente tem até um quadro especial para eles, eles fazem uso de adoçante, ou seja, sucralose, sacarina, etc. e tal. O açúcar vira glicose no organismo. É um sujeito estranho, né? Como você mesmo disse. Mas o adoçante, quando chega no organismo, se transforma em quê? Vira um elemento tóxico. Vira tóxico. Só porque é uma molécula que a célula fala assim, o que eu vou fazer com esse negócio? Eu não conheço isso. Sim. Então as células hepáticas vão... E agora? Eu vou acumular em órgãos ou tecidos, levar a processos inflamatórios. Qual é a função do adoçante? Palatabilizante, tornar o café mais agradável. Mas a gente perde o gosto do café. Então, as nossas papilas gustativas, nós treinamos elas não para sentir o café, mas para sentir o gosto doce. Então, quando se for usar adoçantes ou edulcorantes ou alguma coisa assim, procuramos sempre os mais naturais possível. Por exemplo, estévia. Tá? É muito melhor, nós já nos falamos de açúcar anteriormente, é muito mais saudável comer açúcar mascavo do que açúcar refinado. Se tiver que comer açúcar, vai para o mascavo, que tem menos refinações. Porque cada vez que você faz uma etapa de refinação, você
agrega um componente químico nele. Sim. Tá. E outra opção para o stevia, que o stevia é um tantinho amarguinho, né? O amargo está na quantidade, na concentração dele. Então, a gente tem que equilibrar. Ninguém acredita que uma gota tenha poder edulcorante. Aí você põe 2 ou 3, pronto, passou do ponto. Quando o adoçante passa do ponto, ele amarga. Aí ele fica terrível. Você não consegue pegar uma gotinha de adoçante e pôr na boca. Não. Com qualquer um que seja. Um copo de açúcar com água com açúcar. Água com açúcar é uma delícia, né? Não é até acalma. Né? Lembra quando era a criança está chorando um pouquinho, você molha a chupeta dela no açúcar e enfia na boca dela. Isso é um veneno, né? Isso é um veneno. Sim. Né? Então, os adoçantes são todos artificiais e a função dele é palatabilizante. Ele não tem função terapêutica nenhuma. É palatabilizante. Assim como é o sal, o cloreto também, de sódio. Porque a nossa célula, quando precisa do sódio, que faz parte de todo o arcabouço metabólico da célula, ela põe magnésio para dentro, põe sódio, potássio para fora, põe cloro, tira, faz uma miscelânea lá com uma série de íons, né? Isso o nosso metabolismo reconhece. Mas por que o sal entra na nossa dieta? Ele entra mais ou menos há 6.000 anos atrás na nossa dieta. Por quê? Ele primeiro foi usado como conservante de alimento. Então os alimentos não por isso tinham que o bacalhau fica no sal, para ser um conservante. Como conservante, então o homem caçava, pegava a carne, ou ele defumava ou ele salgava, e isso permite que a carne seja guardada muito tempo. Aí ele percebeu que dava para guardar outras coisas dentro do sal. E aumenta a ingestão de sódio. Então, o sal também é extremamente palatabilizante. Você não consegue comer carne crua, mas se você puser um pouquinho de sal. O que substituiria o sal? Temperinho, né, do churrasquinho, você já prova a carne crua. Então, e o que substitui o sal? O quê? Ervas aromatizantes. É verdade. Então, se você for olhar os países asiáticos, os países orientais, eles não usavam sal, eles têm uma deficiência de sal muito grande. Então eles passavam a usar outro condimento, as ervas. Né? Então as especiarias. Muito na salada, isso. Né? Então, a gente não põe tanto sal. E isso tem sódio também. E todas essas especiarias contêm sódio. Tá? Então muda o sal, mas é muito mais gostoso comer alguma coisa salgadinha. Sim. Então, é o que eu falo, hábitos, vícios e costumes, frequência e quantidade. Então, isso nos levou a vícios. E o brasileiro é muito habituado a comer sal, inclusive ele sempre consome o acima da média, né? Diariamente isso. Quanto a gente precisa de sal por dia? 2, 3 gramas, né? Nós comemos 8, 12. Né? E tem muitos alimentos contêm sal também, a maioria deles. 1 quilo de presunto desse comum que a gente compra no supermercado, ele tem em torno de 16 gramas de sal por quilo. Por quilo. Eu estive na Europa agora e estive vendo nas embalagens quanto de sal tem. Eu tenho um amigo que ele é engenheiro de alimentos e ele disse assim, nós colocamos muito sal no Brasil que é para não perder água. Então, para manter... Para pesar, né? Para ficar pesado. E na Europa eles colocam sal para desidratar, né? Para secar. É o processo inverso. Come o presunto seco lá, né? O processo é inverso. E eles usam para fazer o mesmo presunto que a gente faz aqui no Brasil em torno de 10 a 12 gramas de sal por quilo. Então, olha, se você comer 2 fatias de presunto por dia, 2 fatias de salame ou o próprio queijo também que vai sal, você já vai somando miligramas, no final do dia você come uma colher de sal. Sim, coisas mais magras também eu posso citar, como por exemplo, eu só como o peito de frango ou de peru. É muito puxado no sal, para mim, para o meu paladar já é demais, eu então não consigo. Você está comendo um alimento ou um produto tido como saudável, é lógico que ele tem menos gordura, ele tem uma quantidade de fibra boa, mas ele tem um aditivo. E fora os conservantes e outras substâncias que estão contidas nele. Sim. Nós ingerimos por dia, por mês, mais ou menos 200 gramas de substâncias
que nosso metabolismo, nossa célula não reconhece para nada. Aí se torna tóxico. São os acidulantes, espessantes, conservantes, todos os antes que você possa imaginar. É só a gente olhar no Então, rótulo, leia né? rótulo. Então, como glúten, né? Diz assim, eu vou comer sem glúten, né? Aí tem lá no meio, molho de tomate ou ketchup. Ele tem glúten. Ele foi Por que o ketchup porque tem ele põe um glúten? pouquinho de farinha lá no meio para dar liga, para né? fazer textura nele. Sim. Né? Então precisa tomar muito cuidado com isso. Na mostarda pode ter, nos molhos, de modo geral, como é feito, como em culinária, engrossar o molho. É verdade. Com farinha, com amido. Né? E esse amido pode ser de milho, mas o mais comum é usar amido de milho. Então precisa tomar muito cuidado em ler os rótulos. Nós não temos esse hábito de ler rótulo e também é extremamente estressante. A pessoa ser com um carrinho de supermercado lendo rótulos. Né? Eu gosto. Eu gosto também. Gosto. Eu tenho isso daí como vício, como hábito, né? De fazer isso, olha, esse produto tem isso. Tem aquilo, porque a gente tem que saber o que a gente quantidade, come, né? Refrigerante, por exemplo. Refrigerante tem, além do açúcar, tem muito sódio. Sim, verdade. Que faz parte da formulação dos Principalmente refrigerantes. os que não têm açúcar. Aí vai uma quantidade imensa de sódio. Aquilo que está escrito Diet Light, tomem muito cuidado com isso, porque o Diet Light significa assim, eu posso não ter gordura, eu posso não ter açúcar, mas eu tenho uma série de outros aditivos para tornar os light. Sim. Mas claro. Esse é o grande risco. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mais alguns vilões brancos, viu? Vamos falar sobre a farinha de trigo, vamos falar também sobre o fermento e o leite. Não saia daí não, que a gente já volta com o Dr. Fábio Griciunas. Vou para o intervalo, com o Pelau Trucar, Temperando o Papo, volta já.